E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais uma missão secundária, meus amigos. E hoje nós vamos aqui falar sobre o TGA, cara, o The Game Awards, né? A gente vai falar sobre as polêmicas e dar opiniões, as nossas próprias opiniões sobre esse evento que é considerado, essa premiação, né? Que é considerado a maior premiação pelo menos a mais popular dos videogames da atualidade, né? É o Oscar dos videogames, que assim foi cunhado, né? E para isso eu trouxe aqui a bancada mais oscarizada da podosfera nacional, começando por ela, nossa querida Diebe. E aí, Diebe, como é que você está hoje? Fuck the Oscars. Ah, muito bom! Adorei. Porra. Você meteu uma bancada oscarizada, eu precisei fazer, né? Exatamente. E completando aqui a nossa bancada está ele, o nosso querido Lunin. E aí, Lunin, como é que você está hoje? Tudo bem? Tudo bem, tô maravilhosamente bem e queria dizer que premiação só serve pra colocar em trailer de vídeo quantos prêmios ganhar. Ok, beleza. É mais ou menos por aí, pô. Por aí. Então quer dizer que BAFTA não quer dizer nada, o Golden Joystick Awards nada, então é isso. E também é muito importante também pra lançar uma versão GOT do jogo mais cara, né? É verdade. É muito bom pra isso também. Exato. E sem DLC. Sim, sem DLC. Mas é isso, minha gente. Você vê que a gente já tem coisa pra caramba aqui pra falar hoje. Muitas críticas. Hoje é o dia de. Hoje a gente, vai. Nossa, a gente vai dormir sem um peso nas costas, maravilhoso, né? Mas deixa só meu olho aqui. Meu Deus, se encheu de lágrima, porque, meu Deus do céu, eu tô emocionado. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, meus queridos telespectadores e queridos ouvintes, eu vou pedir pra você que está nos assistindo, ir lá nas nossas redes sociais. Nós estamos principalmente lá no Instagram, @BlackCompanyBR_. Neste momento que você está vendo este episódio, euzinho estou fazendo um novo quadro aqui da Black, que é chamado Rolê da Black pelo Mundo. Né? Eu não estou no Brasil, estou de férias, eu estou de rolê para comemorar o aniversário de casamento meu e da minha esposa, né? Então a gente vai tá de férias e eu vou aproveitar para fazer conteúdo aqui na Black também. Então tem esse quadro novo lá no Instagram, se você puder dar uma moral pra gente lá nesse quadro, que a gente vai mostrar vários lugares geeks ao redor do mundo, quer dizer, ao redor do mundo onde eu estiver, né, no caso. Mas, e aproveitar, outras pessoas também aqui da Black vão viajar aí futuramente pra gente poder fazer isso. Mas dá lá uma moral, porque, cara, a gente tá desenvolvendo isso com muito carinho, com muito empenho, então tá ficando bem legal. Então, por favor, vai lá, dá uma moral pra gente. Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar as notificações, deixar um comentário, deixar o seu like nesse vídeo e nos outros vídeos dos outros podcasts também anteriores, né? Porque isso ajuda no engajamento pra caramba. Se você tá ouvindo a gente aqui pelo Spotify, não deixe de assinar, né, o feed do Spotify, ou o feed da Black no Spotify, ou em outro agregador de podcast aí que você costuma consumir os podcasts da Black, né? Não deixe de assinar esse feed, deixar uma avaliação, deixar um comentário, porque isso ajuda a gente demais também no engajamento, legal? Ademais, acesse o nosso site, blackcompany.com.br, beleza? Então é isso, minha galera. Vamos parar de embromação e vamos fuck the Oscars aqui. Vambora. Muito bem, galera. Então, estamos aqui reunidos hoje para podermos falar sobre o The Game Awards, o famoso TGA, né? Esse evento que foi criado pelo Geoff Keighley, né? Que carinhosamente chamamos ele de Luciano Canadense, né? Esse maravilhoso ser, né? Enfim, mas ele criou esse TGA e hoje o TGA é a premiação, né, mais popular, né, do planeta. Não vou dizer que ele é exatamente a melhor, né? Acho que isso é muito controverso, chamar ele da melhor, porque eu acho que tem outras premiações, assim, minha visão, eu acredito que corroborada aqui pelos meus companheiros de bancada também, eu acho que existem premiações que são melhores e melhores distribuídas, melhores avaliadas, embasadas do que o TGA, né? Mas o TGA tá aí, ele é o mais popular, é o que dá audiência pra caramba, né? E ele faz parte do grupo de evento da Gamescom também, então da própria Summer Game Fest, então, enfim, tem
conglomerado aí de entretenimento, de premiação e entretenimento, né? Nos videogames, né? O TGA, ele surgiu pela primeira vez lá em 2014, né? E eu quero abrir uma pergunta aqui pra vocês. Vocês sabem qual foi o primeiro jogo que ganhou o TGA? Dragon Age Inquisition. Esse é o Lunin. Esse é o Lunin. Eu sabia. Lunin, parabéns, Lunin. Parabéns. A Dragon Age Inquisition, que é um dos melhores jogos da franquia e um dos meus top 20 jogos da vida, né? Eu realmente amo demais a franquia, Mass Effect, Dragon Age, enfim. Pena que hoje a BioWare tá num caminho aí, né? Por mais que eu tenha gostado de Vanguard, pena que ela tá num caminho aí que... né? Questionável, né? Caminho sem volta, uma ida sem volta, né? Mas, ao longo desses anos, né, queridos, o TGA acumulou diversas polêmicas, mas de certa forma também evoluiu da primeira premiação até hoje, incluiu, concatenou categorias e tudo mais, e eu acho que isso também faz parte dessas polêmicas, né? Essas categorias que foram concatenadas em outras e acabou virando uma coisa só, uma miscelânea, né? Enfim. E aí eu já quero abrir com essa discussão aqui com vocês, cara. O que vocês... Qual é a opinião de vocês, a principal opinião de vocês em relação ao TGA no formato que ele é hoje, né? Que ele é apresentado hoje, né? Porque gera uma expectativa, gera todo um burburinho na comunidade. Se ele não fosse realmente popular, a gente não tava nem aqui falando dele, provavelmente, né? Então, realmente é um evento que gera discussão, né? Mas acho que às vezes mais pelas polêmicas do que pelo evento em si, né? Do que pela premiação em si, né? Eu quero saber da opinião de vocês hoje, pra gente poder depois fazer esmiuçar a polêmica e outras coisas que a gente tem aqui no nosso roteirinho. Mas a opinião de vocês hoje, né? Definir hoje o que é o TGA pra vocês. Aí eu quero abrir essa discussão. Vai lá, Jeb. Cara, eu acho que quando a gente fala que o TGA ele é o Oscar dos games, é uma parada muito válida. Porque o TGA ele tem as mesmas qualidades e exatamente os mesmos problemas do Oscar. A começar que, bom, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a premiação do TGA não é simplesmente eles reúnem 10 amigos num bar e escolhem quem ganha cada categoria, certo? Não é assim que funciona. Se você não sabia, agora você tá sabendo. O Oscar também não é assim, não junta 10 críticos de cinema num bar e decide quem ganhou. Existe uma lista de votantes. E no caso do TGA, a grande maioria são jornalistas, enfim, pessoas que escrevem sobre games. Sim. Só que existe um problema, que é o mesmo problema do Oscar. Não, quer dizer, agora o Oscar, a princípio, ganhou uma nova regra pra contornar esse problema. O TGA, não sei, né? Até onde eu sei, não existe ainda essa regra. Você não é obrigado a ter jogado todos os jogos que estão indicados numa categoria pra votar nela. E isso, pra mim, é um problema muito grande. Porque como é que eu vou dizer, por exemplo, que God of War é melhor do que o Red Dead 2 se eu não joguei os dois? Sabe? Isso é uma das polêmicas aí que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu tenho opiniões e vou dá-las. Exato. E eu acho que outro grande problema do TGA é se basear muito em premiações clássicas. E não fazer o seu. Porque, por exemplo, a gente tem a principal premiação da noite é o grande jogo do ano. E eu acho que no momento que a gente não distancia e não explica muito bem o significado disso, a gente cai muito na categoria de melhor filme, que é a categoria mais importante do Oscar, por exemplo. E não é melhor jogo. O nome da categoria é jogo do ano, sabe? Então a gente tem vários problemas em justificativas, em explicações. A gente tem categorias que ainda fazem falta. Então, assim, é uma grande premiação. Ela tem muita polêmica e muita discussão justamente porque, por ser grande, ela tem muitas pessoas dando opinião, muitas pessoas votando, muitas pessoas opinando, tanto dentro dela, votantes, quanto fora. Nunca a gente vai estar todo mundo feliz, é a mesma coisa do Oscar, sabe?
Então, pra mim, o TGA, ele é muito importante, ele é relevante. Eu acho que quando um jogo ganha um prêmio lá, pra mim, é válido sim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Uhum, Mas ainda tem muitos problemas a serem solucionados. uhum. E você, Lunin? Cara, eu discordo de Abby só na parte que eu acho o Oscar melhor ainda que o TGA. Eu acho que o Oscar, o TGA tem mais problema que o Oscar ainda. Porque o Oscar, ainda você tem, além do jornalista, tem a academia, né? Sim. A Academia de Cinema de Hollywood. No TGA é só jornalista, sabe? Sim. E eu acho isso um grandíssimo problema do TGA. Uhum. Tipo assim, o especialista na indústria que ele traz são os comunicadores. Eles não trazem diretores de estúdio para votar, eles não trazem profissionais da área de educação. Por exemplo, a quantidade de faculdade que tem, por exemplo. Eu lembro que eu vi uma matéria tempo atrás sobre isso, que a CD Projekt Red, a maioria das pessoas que trabalham na indústria polonesa de jogos, elas vêm das faculdades polonesas de jogos, Sim, sabe? Então, tipo assim, sim. a educação da própria Polônia alimenta o mercado polonês de produção de jogos, desenvolvimento de jogos. Pô, Sim. tem um exemplo do Chronos The New Dawn, por exemplo, que lançou faz pouco tempo da Bloober Team, que é especializado em fazer só jogos de terror, também polonesa. Enfim, o ponto é, você podia ter profissionais na área de educação, desenvolvimento de jogos envolvidos na votação, você poderia ter profissionais na área de diretores. Pô, pra mim o Kojima tem que votar. Sim, tipo assim, se o Kojima não tá participando... Sim, com certeza. Se um jogo... Pô, talvez não na categoria que o jogo dele tá indicado, sabe? Sim, mas exato, tipo, tem tantas categorias. Ou até pode, mas ele tem uma regra, você tem uma regra clara que diga, olha, você não pode favorecer o seu próprio jogo, você não pode votar no seu próprio jogo, você tem que ser um pouco mais, né, você tem que ser analítico e tudo mais. Acho que tem que, eu acho que o que falta, eu vou até já retornar a palavra pro Lunin, e peço até perdão por ter te cortado, Lunin, mas acho que o que falta é muita clareza nas questões técnicas de avaliação que hoje só os jornalistas avaliam, né? A gente sabe mais ou menos o que acontece porque os jornalistas acabam contando, mas obviamente que eles devem ter um contrato de non-disclosure, né, e tal, então eles não devem abrir exatamente tudo. O que falta é clareza nisso, né? Então acho que isso que me preocupa um pouco também em relação à análise de certos jogos, né? Alguns eu concordo, como por exemplo o Astrobot no ano passado, realmente pra mim foi o jogo do ano, né? Ele não é o jogo tecnicamente mais impressionante, mas ele é o jogo mais impactante como produto de entretenimento, né? Então, eu não discordo, mas tem outros eu fico nessa, tipo, é mesmo? Tem certeza? Né? Mas, Lunin. Então, aí, por exemplo, pra mim, personalidades como Neil Druckmann tinha que votar anualmente. Sim. O Gabe New, da Valve, tinha que votar anualmente. Tipo assim, Sim. O próprio Ferris, que a gente citou no começo, que é da Haze Light, né? Ele tem que votar todo ano. E, tipo assim, e se a gente quiser ser muito rigoroso, fala assim, beleza, no ano que você tiver um jogo competindo, você não vota em nada. Ok. Mas, tipo assim, beleza, um jogo do cara vai ser em quantos anos? Em 4, 5 e 5? Pô, ele vai poder participar nos outros anos, sabe? O Joseph Ferris, por exemplo, não vai lançar jogo todo ano. Não é assim. O Kojima demora 5, 6 anos pra lançar. Vê o quanto foi de Death Stranding 1 pro 2 agora. Exato. Quanto tempo vai chegar o OD, o outro e tal. Então, realmente, eu acho que não seja uma má ideia. Tem muito tempo, cara. Tem muito tempo. Pô, pensa vamos pro indie, então. Pô, por que não convida o Toby Fox, que fez o Deltarune e o Undertale? Por que não convida o Local Tank, que fez Balatro? Por que não convida o cara do Stardew Valley, o Eric Baroni? Isso. Os 3 amigos lá que fizeram Hollow Knight, depois virou uma empresa maior, né? O Silk Song tem mais gente trabalhando, mas os 3 iniciais lá que começaram com Hollow Knight, os 3 tinham que estar convidados pro jogo. Então, assim, tem muito espaço pra mais gente votar, pra mais gente dar opinião, sabe? Porque, é igual a Jeb falou, assim, é muito óbvio. Com filme, a gente já duvida que o pessoal do Oscar viu todos os filmes. Sim. Mas a gente tem a academia do Oscar, né? Que teoricamente são pessoas especializadas na parte técnica e de criação de filmes que votam também nas categorias. A gente tem isso, né? A gente não tem isso no TGA, por exemplo, né? E acho que nem em outras premiações a gente não tem uma academia formada ali pela galera. Assim, eu sou muito contra produtor ou engravatado de grandes
empresas votarem, porque eu acho que é muito enviesado às vezes, né? Eles podem ter uma visão muito enviesada. Mas eu acho que a galera da criação, do criativo, tá lá todo dia no batente, programando, diretor. Programadores, Exato. músicos. Músico, essa galera, atores, tem hoje tá se formando até uma espécie de academia de dubladores, né? Que tá encabeçado pelo Neil voice Warner, actors você não poderia colocar pra votar na categoria de melhor performance, sabe? Exato. E tipo assim, na minha humilde opinião, como atriz, eu acho que os atores têm muito mais propriedade pra falar quem fez uma boa atuação do que um jornalista que joga videogame. Assim, diminuiu especializado, porque se fosse um jornalista especializado, talvez em cinema, uma coisa assim, que o foco dele é observar a atuação, até vai, mas são jornalistas de games. Sim. Então, às vezes é um cara que, tipo assim, a cada 10 jogos que ele joga, um deles tem um voice acting, sabe? Sim. Então não é o foco do cara, ele não tá prestando atenção naquilo. E aí você vai botar esse cara pra decidir quem foi a melhor performance do ano. Assim, eu concordo e discordo de certa forma, porque eu acho que o jornalista que, quando trabalha com videogame, o cara que é profissional, analista, que ele tem que saber analisar todos os aspectos da obra que tá analisando. Com certeza, mas ser o cara que vai dar a palavra final é um pouco foda. Isso exato. Depende só dele, sabe? Sim, aí nisso que eu falo que eu concordo com você, porque eu acho que essa pessoa dá a palavra final e você não ouvir profissionais do mercado, aí realmente pra mim se torna um problema, né? Então acho que tem que dividir o peso, colocar, sei lá, uma medida de 60-40, enfim, uma questão de divisão de pesos de nota pra poder fazer essa avaliação e depois você ter a premiação justa, de forma justa. Eu acho que tem que ter, sim, a galera do mercado e a galera jornalista, porque são eles que também fazem o jogo acabar tendo a exposição que tem, tudo mais, o balatro, enfim, o boca a boca às vezes funciona pra caramba, né? E, pô, a regra que o Oscar instituiu esse ano, ainda não tivemos nenhuma edição com essa nova regra, mas que pra mim é o básico, que é você precisa ter consumido todos os produtos da categoria pra poder votar. No Oscar agora, no Oscar 2026 vai ser a primeira edição da história que você, por regra, precisa ter assistido todos os filmes pra poder votar. Sim. É uma coisa que devia de ser padrão, né? Nem precisaria eu colocar a regra, sabe? Tipo, quem é que vota num negócio sem ter assistido tudo? Deveria de ser padrão, de fato. O meu ponto é esse, inclusive. O Oscar, a gente tem geralmente 9 indicados na categoria de melhor filme do ano. Na média ali, né? Geralmente são 9. E, pô, cada filme ali, você pegar o maior filme, vai ter 3 horas. Vou considerar que todo filme tem 3 horas pra gente fazer uma conta muito além do básico. Sim. Se a gente colocar 3 vezes 9, vai dar 27. Então são 27 horas pra assistir todos os filmes indicados ao Oscar. Pelo menos a premiação de melhor filme do ano. Sim. Cara, os jogos são 6 jogos. Se a gente se abaixar a média e colocar 40 horas pra concluir cada jogo, cara, é muito tempo. 6 vezes 4, 240 horas jogando. E tipo assim, a gente sabe que tem muito jornalista, até por causa de como o mercado funciona, de ter que entregar crítica e quando o jogo lança, né, mesmo que receba o jogo antes, tem que jogar o máximo rápido possível ali pra entregar a crítica pronta, quando o jogo tá lançando, pra pegar o hype, pra pegar uma visualização. Cara, tem muito jornalista que a gente sabe que não conclui o jogo. Ele joga metade, joga uns 60% ali e larga. Pô, mas jogar metadinha já dá pra eu dar uma opinião. Acho que é menos mal do que você botar sem ter aberto todos os jogos, sabe? Eu acho que você ter um tempo pré-determinado, né? E, desculpa novamente cortar, Lunin. Mas você ter um tempo pré-determinado, olha, você tem que concluir, sei lá, 25% do jogo, ou ter pelo menos, sei lá, 10 horas do jogo, pra você ter... Eu acho que com 10 horas você consegue ter uma boa base pra poder analisar tecnicamente o jogo, e não você analisar ele pela história, mas na história completa, no caso, enfim, ou só um quesito. Eu acho que com 10, 15 horas de jogo você consegue analisar os quesitos técnicos do jogo pra você poder ter uma ideia de que aquele jogo realmente é um jogo bom, um jogo mediano e tal. Eu acho que é um tempo razoável, né? Eu acho que o problema de não concluir jogos, eu sempre dou o exemplo que os dois lançaram no mesmo ano. Hogwarts Legacy e Starfield. Certo. Hogwarts Legacy começa muito bem e termina mal, em questão de jogabilidade, experiência. E Starfield começa ruim e melhora ao longo do jogo pro final, sabe?
Então, tipo assim, o problema de consumir só o começo é que às vezes você vai ficar defasado, né? Na sua Sim, opinião. o ideal, sim, seria você tentar completar o jogo todo e tal. Nem que seja só pra fazer as main quests, enfim. Mas eu acho que é humanamente impossível, né? E a gente deve ter conversando isso antes de gravar, né, Luni? É humanamente impossível, mesmo pra quem trabalha, jogar tudo que sai no ano, cara. Não tem como, não tem como. Então, eu acho que tem que haver uma divisão de tarefas até nesse sentido, de você ter uma... Por isso que eu sou muito a favor de você ter um tempo pré-determinado, tipo, você tem que completar, sei lá, 25% do jogo para você poder fazer parte da academia, enfim, sei lá, do pessoal que vai fazer a análise do que vai ser indicado ou não, do que vai ser premiado ou não e tudo mais. Então, acho que tem que haver esse conjunto de regras. E a gente tá falando aqui de algo que novamente, não é claro, a gente não tem noção de como é. A gente não tem lá o livrinho que o Geoff Keighley manda para os jornalistas, né? Ainda não temos, porque a Black chegará lá ainda. Mas não temos a gente não tem acesso a esse livro de regras que o Game Awards, que é o nosso objeto aqui de conversa, manda para os jornalistas, hoje são só jornalistas, né, para poder fazer essa análise de indicação, fazer essa análise de votação e tudo mais, né. Hoje a gente também tem um peso de votação popular, né, eu não sei qual é o peso que tem no final das contas, né. Bem menor. É assim, tipo... Eu imagino que sim. 10%, sabe? É meio que pra desempate. O que, às vezes, assim, se os jornalistas não conseguirem decidir, a comunidade desempata, show, beleza. Legal. Mas, no geral, a comunidade não decide muito. Não decide, porque a comunidade é muito mais apaixonada do que necessariamente sóbria, né? E isso eu tô falando por mim mesmo, cara. Eu comemorei muito quando o Overwatch 1 ganhou o jogo do ano, cara. Mas ele merecia? Não sei. Mas eu comemorei porque eu gosto muito de Overwatch. Então, assim, eu não poderia estar sóbrio o suficiente para dar essa análise final. E eu provavelmente, se eu fosse o jornalista, eu provavelmente não teria dado para Overwatch. Né? Então, eu como consumidor, como nunca fui, não sou. Hoje, assim, a gente trabalha e tal, a gente faz o conteúdo aqui, grava podcast e tal, mas hoje a gente tem um viés um pouco mais analítico, um pouco mais frio para poder ver se o jogo é legal ou não. Mas, cara, é impossível a gente não torcer para eu ter seu jogo favorito, cara. Quando o God of War 2018 ganhou, lógico que eu fiquei feliz, né? Mas eu fiquei triste ao mesmo tempo, porque, o Red Dead Redemption 2 é um baita de um jogo também, e putz, ele tinha toda a condição de ganhar, mas pra mim, pessoalmente, o God of War foi melhor porque a história me tocou muito mais, a gameplay me tocou muito mais do que o Red Dead Redemption 2. É um jogo pior por isso? Obviamente que não. Entende? Então é saber balancear isso às vezes também, né? Cara, e eu acho que tem um outro negócio que pra mim, eu sempre falo isso, né? Vocês nem devem aguentar mais eu falando. Mas pra mim é muito importante que, o nome da categoria não é melhor jogo. Não, Tipo, jogo do ano. A gente tem essa coisa muito que vem de premiações do cinema, de música, que é de melhor alguma coisa, né? Mas não é o melhor jogo, não é uma questão de conceito técnico, é jogo do ano. Sim. Então é o jogo que, pra aquele ano, era o jogo que tava marcando, que, tipo assim, que fez a diferença e tal. Que é, por exemplo, o motivo principal, na minha opinião, pelo qual o It Takes Two ganhou quando ganhou. Sim, também concordo. Porque a gente tava no ano de pandemia, era um jogo que aproximou as pessoas, que teve toda aquela questão e tal. E isso quer dizer que o jogo é ruim? Não, de forma alguma. O jogo é muito bom. Mas será que ele era o melhor jogo em quesito técnico naquele ano? Eu acredito que não, mas pra mim era o jogo do ano. Foi era o jogo do ano, com certeza. É a mesma coisa pra mim. Isso, independentemente de contexto técnico, de qualquer outra coisa, pra mim, o jogo do ano é Expedition 33, por tudo que foi. Sim. Foi um jogo que ele veio, entre muitas aspas, do nada. Sim, e me pergunta pra uma pessoa que consome videogame hoje se não sabe que jogo é esse. Não tem, sabe? Tipo, é um jogo que saiu do nada e ele marcou o ano de 2025. Sim. Se você for pensar em jogos que marcaram 2025, com certeza Expedition 33. Sem pensar muito, assim. Sim, concordo. O que pra mim, por exemplo, em 2020, né, quando The Last of Us 2 ganhou, eu não fiquei tão feliz.
apesar de ser um baita jogo, eu gosto muito de The Last of Us 2, mas acho que pra mim o jogo do ano naquele ano foi o Animal Crossing New Horizons. Eu acho que ele foi muito mais impactante. E assim, opiniões, eu sei que são opiniões polêmicas e tudo mais. A galera, por favor, galera do The Last of Us, não pense que eu não gostei do jogo. Eu amo The Last of Us Parte 2. Amo esse jogo. Eu amo tudo que nesse jogo foi proposto. Mas o Animal Crossing, pra mim, eu acho que era um jogo que mais. Principalmente por ser pelo contexto de como foi 2020, que era o começo da pandemia e tudo mais. Eu acho que o Animal Crossing acabou unindo muito as pessoas e fazendo com que as pessoas conseguissem estar juntas mesmo estando distantes, né? Então é um jogo que impactou muito 2020, né? Animal Crossing nesse sentido. Outros jogos também, Hades, né? Hades foi um baita do jogo também. Pô, é incrível. O próprio The Last of Us 2 e tal. Se Among Us tivesse ganhado o jogo do ano, eu não ia reclamar. Muita galera ia. Não, muita gente ia. Porque assim, se você for pensar Among Us, ele não é um jogo com alto nível técnico. Não é um jogo bem simples. Mas ele é divertido. Mas você vai me dizer que 2020 não foi marcado por Among Us? Sim. Não, foi marcado pra caramba. Você vê de quantas pessoas que faziam conteúdo, né? Você entrava numa Twitch da vida, cara, era milhões de pessoas fazendo live de Among Us, cara. Realmente, era um negócio impressionante. Tipo, God of War, quando ganhou. Eu acho que God of War era o jogo do ano. Red Dead não era o jogo do ano, mas talvez fosse o jogo da década. Ele era um jogo que não dava pra você apreciar ele na íntegra no ano que ele saiu, sabe? Olha, muita coisa. Não deu tempo. Gigante. Agora, se tipo assim, no final da década, em 2020, eles tivessem feito um prêmio de jogo da década, poderia ter ganhado. Tranquilamente. Porque já teria dado tempo das pessoas jogarem mais tempo, entenderem ele, apreciarem ele. E ele é um jogo que marcou os anos 2010, 2020 ali, tipo, né? Poderia. Mas aí, foda que daí tem muito game que competiria. Não, com certeza. Mas iria muito longe. Pois é. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que no final das contas, o que falta muito, nessas orelhadas que a gente tá falando aqui, orelhadas no sentido de, tipo, a gente tá dando a nossa opinião, não é que a gente tá falando besteira. Eu não acho nada disso besteira. Mas acho que o que falta muito é clareza nessas regras, que às vezes a gente tendo acesso, né, eles dando acesso a essas regras, a clareza dessas regras, a gente conseguiria entender e falar, beleza, agora faz sentido, porque isso, porque aquilo e tal. Então, porque não fica claro. Ano passado, por exemplo, quando a DLC do Elden Ring foi indicada a jogo do ano, a melhor Game of the Year. Cara, por mais que eu ame Elden Ring, e por mais que eu tenha amado a DLC, né? A DLC é incrível, cara. Ela adiciona um baita conteúdo no jogo. Putz, eu me vi envolto a Elden Ring todo de novo pra mim. Cara, é incrível, mas jogo do ano? Na coluna Checkpoint, né, que eu fazia na Black, até parei com ela um tempo atrás, mas eu escrevi uma matéria sobre isso, sobre o título era DLC não é um jogo, não é um novo jogo, né? E, cara, eu concordo plenamente, tipo assim, cara, uma DLC pra jogo do ano, eu acho uma loucura, né? Tipo assim, eu acho que o meu principal ponto de defesa do meu argumento é que, se eu falo, eu dei um exemplo assim, e se no próximo ano, no caso esse, né, 2025, lançasse uma DLC hoje pra The Witcher 3? Pois é. Ela competia pro jogo do ano? Pois é. E por que a DLC, e aí outra coisa, a DLC do The Witcher, né, Blood and Wine e eu esqueci o nome da outra DLC, mas as DLCs do The Witcher, elas concorreram a RPG do ano e ganharam RPG do ano. As DLCs. Sim. É uma loucura, cara. É loucura, tipo assim, não faz o menor sentido. É um conteúdo adicional de um jogo que já havia concorrido, né? O Elden Ring já ganhou. Elden Ring já ganhou o jogo do ano. E eu concordo, o Elden Ring, no ano que lançou, então foi 2022, se eu não me engano, ele foi o jogo do ano. Real, foi o jogo do ano. É o jogo mais impactante daquele ano. Entendeu? Pra mim, o melhor. Uma coisa meio tipo, se você quer concorrer de novo ao jogo do ano, ao invés de fazer uma DLC, você faz a continuação do jogo. Faz Elden Ring 2. Pronto. E tá tudo certo. Pois é. Mas... Ou então, faz uma categoria de melhor conteúdo adicional. DLC, conteúdo adicional, pronto. Melhor conteúdo adicional, que daí pode ser uma expansão, uma DLC, pode ser
qualquer coisa, sabe? Sim, aí realmente Pode não, ser um não jogo acho de que spin-off, pode ser qualquer coisa que saiu que não aí seja não de faz continuação. aí realmente eu acho que não cabe, nesse sentido cabe. Agora, você colocar uma DLC concorrendo ao jogo. Ainda bem que não ganhou, porque senão aí por mais que o homem dele. Pô, eu acho que Elden teria Ring, uma revolta generalizada no mercado game. E acabar com o restinho da credibilidade que a premiação tem. Pois é, então assim, que bom que Astro Bot ganhou no ano passado, porque Astro Bot realmente foi, pra mim, o jogo do ano. Não é o mais impressionante tecnicamente, apesar de eu ter gostado de todos os quesitos dele, mas pra mim foi o jogo do ano, cara. Foi o jogo mais diferente que a gente teve naquele ano, uma proposta diferente de todos os outros que tinham sido indicados, né? Por exemplo, no de 2023, quando o Baldur's Gate ganhou, realmente era o jogo do ano. De todos ali, a proposta e tal. Se não foi o Baldur's Gate, pra mim foi o Mario Wonder. Mario Wonder foi diferente também de muita coisa que a gente teve ali no ano. Do padrão que a gente sempre tem de indicação, né? Então, é isso. O ano passado eu acho que eu daria o prêmio pro Black Myth Wukong. Eu acho que, pra mim, ele foi o jogo do ano que eu acho que ele representa muito pro mercado de desenvolvimento de jogos chinês. Sim, sabe? ok. É a primeira vez que a gente vê um jogo chinês com uma qualidade absurda e competindo com os maiores jogos do mercado. Sim. Porque o Japão sempre esteve lá em cima, né? O Japão, até a Coreia sempre já foi um player muito forte em jogos, né? A Coreia lançou Stellar Blade, que é um baita de um jogo, assim, apesar do grande problema do Stellar Blade ser a hipersexualização da personagem principal, mas se você tirando isso, é um baita jogo de ação, cara. Um baita jogo. Ele, tecnicamente, ele é impecável, é excelente. E se a gente pega historicamente, principalmente com MMORPG, a gente vem Lost Ark, lá atrás a gente tem Ragnarok Online. Sim, então, tipo sim, assim, com tem certeza, muito com jogo certeza. historicamente que a Coreia veio forte. E a China nunca mostrou nada, né? Tipo assim, recentemente ela entrou forte no mercado mobile, mas pro consoles e pro PC em geral, assim, ela nunca jogos AAA, né? Sim, ela nunca veio pra competir nesse mercado. E quando ela veio com uma proposta muito interessante. Então, pra mim, era o jogo do ano passado. Mas eu acho que uma opinião sobre o The Game Awards em relação a isso, eu acho que a premiação ela vem se degradando, né? Não só pelos prêmios que ela dá, tipo assim, os prêmios não é um problema, né? Mas a gente vai falar mais provavelmente ali pra frente, que é sobre esse modelo que ela tem hoje de premiação, né? Que é uma premiação que no final é mais um show do que uma premiação, né? De novo comparando com o Oscar. O Oscar anuncia filme novo. Não tem trailer de filme e tal. Você não vê trailer de filme tipo, no Oscar, é uma premiação, ponto. Você não vê, tipo, o novo Vingadores vai sair trailer. Não sei. Não exatamente. Vê. Então, assim... Acho que talvez teria mais audiência se fosse assim, mas... Né? Mas perderia muito da essência da premiação, né? Exato. Então... Enfim, eu acho que o The Game Awards, ele tá indo pra um caminho muito estranho, sabe? E eu acho que... Eu até discuti sobre isso em relação... Quando o Astro Bot ganhou o jogo do ano, que eu acho que, tipo assim... O The Game Awards, eu acho que ele tá ameaçado no sentido porque ele não é uma premiação que eu consigo... Porque, tipo assim, o mercado de jogos ainda é muito novo, né? Então, pô, o The Game Awards, que é a principal premiação que a gente tem, ela tem 10 anos, né? Esse vai ser a 11ª edição dela. Isso. Ela é muito nova, sabe? Eu acho que quando uma coisa é muito nova, assim, pra ela ser substituída não é muito difícil. Então, se o The Game Awards ele fica acumulando essa perda de credibilidade consecutiva, assim, e as pessoas vão se desinteressando. Como tá ficando o Summer Game Fest, inclusive, né? Tá bem desinteressante. Pode chegar um ponto que ela fala, cara, não vou acompanhar mais e vou acompanhar esse outro aqui, sabe? Então, não é uma parada que é um consenso na comunidade, assim, que todo mundo acompanha, né? Tem uma porcentagem que acompanha e amanhã pode deixar de acompanhar se deixar de acreditar que aquilo é um negócio sério. Sim. Então... Mas eu concordo com você, Loni, nesse ponto, porque, cara, eu acho que hoje o TGA, ele para se tornar atrativo pro público, ele tá se valendo na mão de ser uma premiação / evento de anúncio de jogos também, né? Porque a gente hoje tem, sei lá, a gente parece que tem a Summer Game Fest parte 1 e parte 2, né? A Summer Game Fest no meio do ano, né? E a parte 2 no final do ano,
que é o TGA, e no meio do Summer Game Fest 2 temos olha, tem uma premiação aqui também. Pra mim tá muito isso. E eu vejo isso nesse sentido, porque muitas categorias que seriam interessantes desenvolverem toda uma estrutura de entrega, de agradecimento e tal, de categorias, elas são corridas. Elas são entregues, elas são entregues às vezes no pré-show. Ela tem 40 minutos, o TGA tem 40 minutos de pré-show, onde se mistura entrega de premiação e anúncio pra caramba. Sim. O trailer de algo que já tá anunciado e não sei o quê. E às vezes acaba impactando muito mais do que a premiação em si. E no meio do negócio, você tem as apresentações no palco, que eu acho interessante e tal. Pô, apresentação musical. Pô, foi muito legal quando a galera do Alan Wake foi dançar o Herald of the Darkness. Pô, é maneiro pra caramba. Esse ano... Eu acho que são legais, eu acho que agrega, assim, são detalhes. Isso tipo, é legal. O próprio Oscar tem esse tipo de coisa, sabe? E tem a ver com o que a gente acompanhou de jogos ao longo do ano. Então, tipo, vai te lembrando de tudo que você viu ao longo do ano de games lançados, mas... sei lá, velho. Não, mas aí acaba se perdendo no meio de anúncios e anúncios e anúncios e anúncios. Entendeu? E aí categorias que merecem atenção, como por exemplo jogos de luta, que tem cada vez ficado mais tecnicamente impressionantes, é uma premiação. Toma aí, jogos de família. Essa categoria, pra mim, é uma categoria que não faz muito sentido. Pra mim, é a categoria jogo Nintendo do ano. Muda pra jogo Nintendo do ano. Né? Eu sempre brinco com isso. Por mais que eu goste dos jogos da Nintendo, eu sou nintendista, todo mundo sabe, ninguém esconde nada de ninguém. Né? Mas, cara, é uma categoria que serve pra dar prêmio de consolo pra Nintendo, porque a Nintendo nunca não vai chegar e ganhar o jogo. Donkey Kong Bonanza, vocês acham que tem chance de ganhar? Não. Esse ano não. Não. Mas é um jogo extremamente divertido, cara. Mas eu acho que extremamente competente. Lançou no ano errado. Eu acho que, por exemplo, aí que tá, você pode falar isso? Bonanza, no ano passado, eu acho que competiria. Mas aí que tá, todo jogo da Nintendo, ele tá lançado no ano errado. Entendeu? O Zelda, o Breath of the Wild ganhou, quando ganhou, porque no ano não tinha 22. Foi em 2017. 2017. Foi 2017. Cara, mas 2017. Aí é porque a Nintendo não quer fazer jogo novo, né? Ela faz 10 vezes o mesmo jogo, não é assim, Jerry. Não é assim. Não, eu sei, mas eu digo assim, pô. Ela faz jogo novo. Não, eu sei, mas eu digo assim, Marcelo, tipo, a maioria dos jogos da Nintendo tem poucas grandes inovações. Você, tipo, vê raramente algum personagem novo, alguma narrativa muito diferente. No geral, é mais ou menos o mesmo jogo, ganha umas mecânicas novas, deixa ele mais polido, mais bonito, mas parece que a gente tá vendo os mesmos jogos sendo atualizados, sabe? Aí nessa eu te pergunto, você acha que os jogos da Sony também não são assim? Qual é a última IP da Nintendo? A última grande IP nova? Pikmin. Foi a última grande invenção do Miyamoto, inclusive, né? Ele trouxe. Mas é um jogo que ele não é um jogo que ele pensa pra... Até o business da Nintendo já é nesse sentido, né? A Nintendo não tá interessada em fazer jogos que sejam impressionantes tecnicamente, visualmente falando, como, por exemplo, um The Last of Us Part 2, né, ou um God of War, um Baldur's Gate. Tudo bem, mas aí você pode esperar que os caras vão ganhar o prêmio, né? Mas com o jogo... Pô, Super Mario Bros. Wonder, você acha que ele não tinha reais chances de ganhar? Eu não acho. Como não, Jeff? Como não? E eu não tô falando que é um jogo ruim. De forma alguma, é um jogo incrível. O pouco que eu joguei, eu achei um jogo maravilhoso. Mas eu não acho que é um jogo de porte de jogo do ano. Nossa, então aí por também... Quê? Por quê? Sabe por quê, Marcelo? Porque assim, apesar de ele ser muito divertido, eu me divirto com ele quase o mesmo tanto que eu me divirto jogando Mario do 64. Entendeu? Não, não sei. Eu não consigo... Pra mim, o que ele traz de novo é tipo assim, pô, a mecânica do elefante, aquelas coisas diferentes. Tipo, ele é mais bonito, pô, com certeza. Não tem como negar que tipo, o gráfico tá ridiculamente melhorado. Mas, tipo assim, eu me sinto jogando o mesmo jogo de novo. Aí é o que eu falo também dos jogos da Sony. Os jogos da Sony são, tecnicamente, estruturalmente, são muito parecidos. Eu concordo.
E, tipo assim, é por isso que pra mim também não merecia ganhar a premiação quase Mas nunca. é o que ganha. Pô, Entende? É o que mas ganha. assim, É o que... às vezes ganha, né? Não, às vezes não. A maioria dos prêmios estão para jogos nesse estilo. Pô. Né? Se você pegar aqui a lista dos ganhadores, praticamente são jogos nesse estilo Sony que eles fazem, né? Porque eles têm uma história muito profunda, porque a história é muito, muito forte, né? Ela emociona e tal, não sei o quê. Mas não tô falando que os jogos não são Cara, são bons, nos últimos mas 10 anos a gente teve 3 jogos da Sony. 3 jogos da Sony? Que ganhou. Astrobot, ganhou... The Last of Us 2 e God of War. Porque, ó, os últimos 10 anos dos ganhadores. Astrobot, Sony, beleza? Uhum. Antes disso, Baldur's Gate 3, certo. Elden Ring, It Takes Two, o The Last of Us Parte 2, Sekiro, God of War, Zelda, Overwatch e The Witcher 3. Mas pega estruturalmente como é que esses jogos são e vê a maioria deles, como é que eles são tecnicamente parecidos um com o outro. Não, tudo bem, mas, por exemplo, o Astrobot, os 3 que ganharam da Sony, o Astrobot é fora da curva, tipo, sim, muito fora da curva. E tal, beleza. Mas não é algo que a Nintendo já faz. 2, não é algo que a Nintendo já faz. Mas eu digo, Marcelo, que, tipo, ele é uma Bonanza, coisa nova dentro do contexto dele. Tipo, a Nintendo lançar o 15º jogo do Mario é uma coisa. Se a Sony trouxer um Mario novo diferente, vai ser a primeira vez que a Sony tá fazendo Mario. Mas aí é a Sony, você não tá falando do jogo, você tá falando da desenvolvedora. Entendeu? A Nintendo já faz esses jogos divertidos. Cada uma tem a sua característica, né? A Nintendo já faz esses jogos divertidos há muito tempo. Donkey Kong Bonanza é um desses. Se você pegar estruturalmente o jogo de plataforma, Donkey Kong Bonanza é a mesma coisa que o Astrobot. Mas aí você tá falando de gênero de jogo. Não, então, mas eu acho que o ponto do Astrobot também é que ele tira muito do DualSense, né? De características únicas que o DualSense tem. Concordo, que ele tira. Concordo. E tipo assim, o Switch não tem características únicas assim do console, né? De experiência assim, que os jogos da Nintendo retiram dele, sabe? Eu acho que a Astrobot foi muito por isso também que ele ganhou. Não. Além de ser uma parada nova da Sony, ela foi a primeira vez que ela usou de verdade o PS5, né? Tipo assim, num jogo. Concordo. Ela usou o PS5 de verdade. Cara, eu acho que foram os 3 jogos nos últimos 10 anos, assim, tipo, pra mim foram os 3 jogos que a Sony fez direito. Porque o resto... Vou jogar fora tranquilamente. Porque o Astrobot é legal porque ele não só tira muito do console, como ele faz uma grande homenagem a toda a história da Sony. Então ele, tipo assim, como jogo, ele é meio que um platformer. Mas ele tem um conceito novo. O The Last of Us Part 2, ele é um jogo, tipo, narrativamente muito fora da curva. Tipo, ele tem todo o seu mérito. E o God of War, ele foi um retorno realmente muito fora da curva de uma franquia muito amada. Então, tipo, eles conseguiram pegar o God of War e fazer algo bom na hora de fazer, né, um retorno. Algo, tipo, muito incrível. E aí, mas, assim, nesse sentido... Agora, tipo, por exemplo, se fizer mais um God of War no mesmo cenário... Tanto que o Ragnarok não levou. O Ragnarok Exato. não levou. Ragnarok não mereceria. Poderia ser o melhor jogo... Não, se fosse o melhor jogo da franquia, daí talvez... Beleza. Mas, assim... Não mereceria, sabe? Porque, tipo, não trouxe nada de muito incrivelmente novo. Sim. The Last of Us Parte 3. Provavelmente não vai merecer ganhar se sair um dia. Mas aí que tá. Aí a gente volta num ponto que, pra mim, acho que é um ponto importante. Nenhum jogo que vai sair hoje, ele vai reinventar, ele vai ser um jogo revolucionário do tipo, nossa, nunca vi esse tipo de jogo na minha vida. Alguma coisa nele vai existir. Mas alguma coisa nele, ele vai reinventar a própria roda. A gente já não jogou RPGs de turno a torto e adoidado? O que é Clair Obscur? É uma reinvenção da própria roda. Mas ele reinventa o negócio, ele faz diferente. E a Nintendo também, ela consegue reinventar a própria roda. Ela reinventou um estilo de plataforma, de jogos de plataforma 2D com Mario Wonder. Ela reinventou plataforma 3D com Donkey Kong Bonanza. Cara, são jogos impressionantes. Assim como Clair Obscur reinventou a forma de você jogar um RPG de turno, cara. E por isso merece jogar, porque ela trouxe do mesmo jogo que a gente já jogou, que a gente já tem de experiência, mas ela trouxe algo diferente. A Nintendo... Eu acho que entendeu? É o mais do mesmo, só que diferente.
que entendeu? eu acho que o problema da Nintendo é a expectativa, né? Eu acho que a gente espera muito da Nintendo. Eu acho que não é muito, mas tipo assim, a gente espera mais, sabe? Mas, Tipo assim, Eu acho mais que no talvez um sentido pouco isso. Porque, tipo tipo, a Nintendo, assim- ela é uma das empresas que trouxe todas as maiores franquias da história, assim. uhum. E sempre competiu num nível muito alto. E, tipo, pra mim, a Nintendo, ela tá num nível tão alto que como ela não precisa entregar uma reinvenção da própria roda, ela pega uma coisa que já tá boa, ela mexe algum detalhezinho, dá uma polida e torna um pouquinho melhor, sabe? Mas, pô, Mas você com a acha que a grana que eles Nintendo... têm, eles tranquilamente poderiam arriscar trazer uma nova patente, algo diferente, algo Vocês tipo acham realmente que a novo. Nintendo não reinventou a roda quando trouxe o Breath of the Wild e todos os jogos de mundo aberto subsequentes a esse, eles começaram a copiar a estrutura de Breath of the Wild? Não, eu acho que o Breath of the Wild. Então, mas esse é o ponto. Tipo assim, o Breath of the Wild eu acho que é um ponto fora da Mas curva foi um dela. jogo que ganhou o jogo do ano. Sim, Esse Quando, é fora da tipo, curva. trouxe a E o reinvenção da roda, Tears- eles ganharam, E tá o ligado? Tears of the Kingdom conseguiu melhorar em tudo que o Breath of the Wild fez, cara. Mas só aí que- o Tears of the Kingdom, pra mim, é um Breath of the Wild polido. Eles só Não, melhoraram o não. jogo, mas eles não trouxeram uma grande inovação, na minha opinião. Nossa, não. Não, assim, eu não tô falando nesse sentido, tipo, o Tears of the Kingdom merecia ganhar mais do que Baldur's Gate 3. Não, Baldur's Gate 3 é impressionante. Não, ponto. Não tem como discordar que Baldur's Gate 3 em 2023 era, assim, o jogo do ano, por mais jogos incríveis que a gente tenha recebido em 2023. Né? Não tem como. Não tô aqui defendendo Tears of the Kingdom nesse sentido. Mas... a gente prestar atenção que a Nintendo consegue, sim, reinventar a própria roda muitas vezes com suas franquias e, cara, e ela a categoria que é direcionada a ela é jogo família. Então, Por quê? Porque é só prêmio de consolação Mas é pra o tipo. Nintendo. Não, pô, mas é o gênero de jogo que eles fazem. Eles fazem jogos para a família. E tá tudo bem, eles são excelentes nisso. Não, eu acho que jogo Sabe? família é uma Porque coisa eu que acho você que pode jogar a- em família. Não é uma coisa que Não. você joga sozinho pra sua família assistir. Entendeu? E Não, muitos pô. jogos ali que estão na categoria jogos famílias é nesse sentido. Por exemplo, Mas é que eu o tenho- jogo eu família, tenho ele é uma coisa quase family friendly. Eu acho que é mais nessa então ideia. então entendeu? muda-se o nome da categoria. Bota a categoria friendly. Entendeu? Jogos, Mas é que é nome feio, sei tá? lá, Pô, nome infanto-juvenis, sei lá. muito feio, né? Pois é, Nome mas aí horroroso. jogos Tá, mas família não pra é mim é outro. infanto-juvenil. Eu não acho que os jogos da Nintendo são infanto-juvenil. Eles são jogos para todas as idades, para todas as pessoas. E eu acho que por isso, família. Porque a família, ela pode ser pra vovó, ela pode ser pra criança, ela pode ser pro ver pai. dessa forma. Pra mim, entendeu? jogo família é o jogo que você joga em família, como um jogo de tabuleiro, ou um Mario Party, ou um Smash Bros e tal. É um jogo que você joga em família. Você pode jogar, sei lá, multiplayer. Mas enfim. aí a gente chamaria de categoria melhor jogo multiplayer. Sim. A Eu acho categoria que o nome família. família é pra você trazer tem um prêmio- remeter essa coisa do. Mas olha a Family categoria friendly da jogos família e quantos jogos ali Já tem realmente são multiplayer. multiplayers, entendeu? Já tem multiplayer. Eu acho que seria o melhor jogo co-op, seria bom. É o jogo co-op, beleza. Tira jogo família, bota jogo co-op, pronto. Mas aí tem um novo problema. Eu não sei se a Nintendo seria a melhor produtora de jogos co-op, por exemplo. Não? Já acho que perderia. Cara, eu acho que pra mim, Eu a acho que qualidade deles é esses jogos familiares. No sentido não Então. de você jogar em família, mas de tipo assim, ele é um jogo que ele é pra qualquer pessoa, sabe? Pra mim, a grande parada do jogo da Nintendo é que ele é um jogo que se você der pro seu avô de 80 anos o jogo é legal, que se você der pra uma criança de 5 anos é legal também, que o cara de 30 anos que saiu do trabalho tá cansado, o jogo ainda é legal. Ele é um jogo para todo mundo. Pra mim, essa é a grande parada do jogo da Nintendo e é um jogo muito bem feito, sabe? Então não é um jogo família, é um jogo everyone. Mas é um nome, né? Tipo, o jogo família é um nome muito mais bonito do que jogo everyone. família acaba sendo pra mim o jogo família é prêmio consolação pra Nintendo que nunca vai ganhar um TGA. Nunca mais vai ganhar um TGA. Então, eu acho que, por exemplo, se fosse jogo co-op igual a gente estava comentando, eu acho que, por exemplo, esse ano o Bonanza perdia pro Split Fiction. Então, com certeza. Exato. Com certeza. Bonanza Sem dúvida. Split Fiction é o jogo. Mas o Bonanza é um co-op. jogo muito mais familiar do que Split Fiction.
Não, jogo familiar. Aí é outra. É um jogo familiar, não um jogo família. Mas aí Entendeu? pode ser um problema de tradução. Pode ser a forma como a gente se comunica e a forma como eles se comunicam. Talvez pra eles o nome tipo family faça mais sentido do que pra gente. Eu não sei. Pra mim é uma Até categoria naquele- que não faz sentido, sabe? Porque só tem. Basicamente, compõe-se de jogos da Nintendo e. E é isso. É um prêmio de consolação. Toma aí, o prêmio de consolação pra Nintendo aí. Entendeu? É porque, na verdade, tem muita nome de categoria de premiação ruim no TGA, né? A gente tem que falar isso também. Os nomes Cara, são um grande problema. Por exemplo, jogos por impacto. Como assim, cara? Tipo assim, Pô, pra mim, isso é É um uma categoria problema que eu de não tradução. entendo até hoje. Eu não acho não um entendo nome até tão hoje. ruim em inglês. Mas a tradução é uma tradução literal que não faz nenhum sentido. Games Exato. for Impact é uma categoria que realmente não faz sentido pra mim. é muito Pra quem não complicado. sabe muito qual amplo. que é o rolê dessa categoria, é basicamente jogos que têm uma razão social por trás, Impacto eles querem falar social, de temas né? sensíveis. Impacto social seria, porque, tipo assim, porque eles botam só, tipo, jogos para impacto. E no inglês talvez isso até pegue. Mas no português você precisaria botar o social do lado pra categoria fazer sentido. Eu Não, acho mas é que que isso é tá, um eu problema acho de nome mesmo. E nem em inglês faz muito sentido. Games for Impact. Pô, é muito vago. Eu Agora, também Games for Mas eles Social entendem. Impact. Games for Não, Social mas Impact. eles entendem o que é, Aí porque esse é o nome dessa categoria em todas as premiações de jogos. Então a galera, tipo, pra mim pega. Por exemplo, não faz sentido. outro pra mim horrível é Best Score in Music. Porque, tipo assim, ele mistura duas coisas que não necessariamente se Nossa, complementam. sim. Porque, tipo assim, música no jogo é uma coisa, score é outra. Por exemplo, um jogo de score, o Hi-Fi Rush é um jogo de score em music, ele é os dois. Sim. Mas, tipo assim, tem jogo que é, por exemplo, que é só você fazer ponto. É pontuação, é jogo de pontuação mesmo. Que é aqueles jogos, até o arcade lá atrás e tal. Aham. Então, tipo assim, misturar as duas categorias e vir com um negócio, tipo assim, que no final ganha quem tem a trilha sonora. Porque, tipo assim, Tá, mas aí é outro problema de tradução. Porque quando a gente fala de score, na música, a gente tá falando de... O score ele pode ser tipo partitura, ele pode ser outra coisa. Eu acho que é mais no sentido de... music score é no sentido de trilha sonora, provavelmente. Tudo que compõe a música do jogo. Pode ser a música É a ambiente. sonoridade. É a sonoridade. Tem Esse é o problema. Deveria de ter a categoria de sonorização e deveria de ter a De trilha categoria sonora, de soundtrack ou alguma coisa assim. com Isso. certeza, tem que ser dividido Teria nos que dois. separar. É. Tem que ser Mas... Assim eu como é acho no que Oscar, por exemplo. Ela tem várias categorias de música, que é a música tema, música. Que é música. Score music, que realmente é a trilha sonora do filme. Eu tenho né, uma que toca durante o proposta, não filme sei e tal, se enfim. vocês vão gostar da minha proposta. A gente pode pegar as categorias do TGA, reescrever o nome de todas elas, que metade do nome não faz sentido. Não faz o menor A sentido. categoria não é ruim, mas o nome é horrível. É. A gente manda pro Geoff Keighley e pede pra trocar. Problema Não faz o resolvido. menor sentido mesmo. E aí, eu acho que nessa carta a gente já pode adicionar uma sugestão de novas categorias. E aí eu quero perguntar pra vocês, se vocês hoje pudessem adicionar uma nova categoria, e não pode repetir, se um falar uma, o outro tem que falar outra. Tá. Qual categoria vocês adicionariam, TGA? Boa Cara, pergunta. Boa Eu pergunta. sei a minha. Assim, ó, na ponta da língua. Vai, Vai lá, fala vai aí, fala aí. Melhor jogo de terror. Porque eu acho uma falo- Ok. pataquada você botar Eu jogo falo de isso terror junto com jogo de ação e aventura. Você tira a vaga de um jogo de ação e de aventura e você não deixa jogos de terror o suficiente entrarem na premiação. Sim. E você não dá esse palco pra eles. Sim, eu acho isso um concordo, absurdo e eu nem gosto de jogo de terror. Concordo, E eu acho uma concordo. merda. Eu acho que eu ia no mesmo caminho que você, Jeb. Tipo assim, já temos categoria pra jogo de ação, pra jogo de aventura, tem categoria pra RPG, pra fighting game, pra esporte, corrida. Pra tudo. Tipo assim, tem pra tudo. E tem Esporte, outros corrida nichos. e luta hoje é uma categoria só, né? Inclusive. Não, são duas. Tem fight game e Tem esporte. fight games. Tem fight Esporte games, e racing esportes e racing, né? São duas separadas. É. Então, o ponto é esse. Tipo assim, tem categoria pra vários nichos e tem os nichos que só foram excluídos. Que é igual o jogo de terror. E, tipo assim, tem muito jogo de terror, mas muito jogo de terror. Muito. E tipo, Então, tipo jogo assim- competitivo tem uma categoria só pra si. Sim, Exato. Então, sim. tipo assim. Jogo a minha ideia, eu acho. online, né? Aqueles jogos com serviço online ativo, né? E tal. Tem. Porque, pô, você não vai botar uma categoria de melhor jogo de plataforma, é muito específico. Mas É. terror pode ser tantas coisas. Sim, concordo. Eu acho Ai. que a minha ideia, eu acho que ia ser mais ou menos ir por gênero assim também, né? Tipo, já tem jogo de estratégia e tal.
Deixa eu pensar. Tem o de Strategy Simulator, né? E Sim. Strategy Sim. Caraca. Essa categoria de melhor adaptação de obras de videogame para outras mídias, eu acho que também é uma categoria tão desnecessária. Eu eliminaria. Porque ele, tipo assim... eu acho que se fosse de outras mídias pra jogos, eu acho que faria mais sentido do que jogos pra mídias. Isso. É uma categoria tão desnecessária, porque tem tanta coisa ruim que é adaptada. Né? Pô, foi indicada uma das melhores do ano. Bons, né? Pô, eu amo Like a Dragon. Eu amo a franquia Yakuza. Mas aquela série da Like a Dragon é um insulto. Pra mim é um insulto. Né? É tudo que o jogo representa. Mas enfim. E ela foi indicada. Não ganhou, mas foi indicada. Né? Mas é isso. Ai, meu Deus, é muito difícil pensar, assim, uma categoria. Eu acho que jogos de terror realmente precisaria ter uma categoria própria, porque realmente tem muito jogo de terror bom saindo, por mais que eu e a Jeb não sejamos as pessoas que consomem, né, jogos de terror, mas a gente sabe apreciar um bom jogo quando realmente ele é bom, né? A gente sabe reconhecer. Bom, um Alan Wake numa categoria de melhor jogo de terror, cara. Não, ia deitar e rolar, acabou. Alan Wake é incrível. Todo mundo. Alan Wake 2 é incrível, cara. Incrível. Eu acho que abriria a possibilidade de você exibir mais jogos diferentes, sabe? Sim. Porque quando você tem categorias que, tipo, a maioria dos jogos mainstream vão pegar e cair naquelas categorias, você vai ter 4, 5 categorias que é os mesmos jogos competindo. Cara, então, eu não poderia colocar a categoria melhor roguelike, porque aí ia ter muito jogo. Mas e também eu acho que é a mesma coisa que jogo de plataforma, como a Jeb falou, não faz muito sentido. Não faz, nesse sentido realmente não faz, a roguelike. Mas eu acho que uma parada que é uma categoria de jogo que ela é muito famosa e muito deixada de lado durante muito tempo, em premiação também, que é jogo de sobrevivência. Eu acho que eu teria a categoria Survival, né? Só Survival. Mas ele não caberia dentro... não, realmente não. Eu ia perguntar se não caberia dentro de jogos de terror, mas não. Ele talvez... Porque o Survival, ele provavelmente vai cair ou no ação e aventura ou no terror. Se tivesse uma categoria de jogo de terror, eu acho que já abriria espaço pra muitos Survivals. Mas o Survival, né, não necessariamente pra mim, pelo menos ou eu vejo se ele tivesse não é uma categoria de melhor Survival, abriria espaço pra jogo de terror. Por exemplo, um Survival... Uma das duas resolveria. O melhor Survival esse ano, o Grounded 2 poderia estar competindo. Ok, porque realmente é bom. Realmente é bom. Poderia estar competindo um Grounded, por exemplo. O Frostpunk 2 no ano passado foi que lançou, né? Foi ano retrasado, sei lá. É que ele é mais simulador, né? Mas ele é meio simulador sobrevivência, convenhamos, né? Também tem umas paradinhas. Pô, qual essa categoria, Marcelo? Cara, não sei. Eu não sei mesmo. Pô, a gente falou de uma categoria mais cedo no programa que deveria já existir, tá? Pra eliminar um dos problemas de indicação acontecendo em categoria errada. DLC. De DLC. Melhor conteúdo adicional, velho. De conteúdo adicional. Talvez acho que seja a categoria hoje que realmente tá fazendo falta, né? Talvez as duas, né? De terror e conteúdo adicional. Porque acabaria com isso de você indicar uma DLC que realmente é uma DLC que pode ser completa, pode ser ótima, pode ser linda e maravilhosa, como o Word Tree mas ele não é um jogo completo, irmão. Ainda não é um jogo completo. Ele é um complemento de um jogo completo. Entendeu? E falar com vocês, fala com vocês aqui, na irmandade, no segredo aqui, se o Joffrey perguntar pra gente, a gente nem adiciona, a gente só tira umas e bota essa no lugar. É verdade. Se ele ficar bolado, não precisa nem precisa tirar as outras, não. Só substitui. E eu acho que ele tem uma parada que também me incomoda muito no TGA. No começo ele deu um espaço fenomenal para os esportes, né, para as categorias de esportes e tudo mais, cara, assim, para quem acompanha, eu acho que deve ser um momento muito maneiro, né? Eu não acompanho e tal, para mim não faz muita diferença, mas eu não posso olhar para isso só com os meus olhos, com a minha opinião. E de uns anos pra cá, ele tem dado tão pouca importância pra essa categoria que as premiações saem no pré-show. No pré-show, toda a categoria, todas as premiações voltadas pra esportes, elas saem e dane-se, é isso e tal. Toma aí, você ganhou, parabéns, melhor time de esportes. Aí, acabou, entendeu? Pra mim, as propagandas e anúncios e afins, eles tinham que ser no tempo que sobra entre uma premiação e outra.
Sabe, quanto tempo eu preciso pra fazer as premiações? Vai ser tanto tempo pro anúncio, vai ser tanto tempo rodando o videozinho mostrando os indicados, tanto tempo de discurso, e aí você já informa antecipadamente qual que é o tempo do discurso, pra não ter aquele problema Sim. de, tipo, gente chegando lá e aí ficar apressando, enfim. Porque daí o indicado, quando ele tá indicado, ele já sabe quanto tempo ele tem pra fazer o discurso. 10 ele já minutos. Sabe que o discurso, sei lá, o Christopher discurso Judge é lá. 2 minutos. Ele já sobe sabendo que ele tem 2 minutos pra falar tudo que ele quiser falar. Não dá problema. Exato, não é o E Christopher aí Judge você falando 10 minutos lá, né? Aí você calcula quanto tempo tudo isso vai demorar. Aham. Sobrou 1 hora. A 1 hora que sobrou, você bota o que você quiser lá. Mas aí é que tá o grande... Anúncio, trailer, pronto. Aí é que tá o grande problema do Geoff Keighley, né? Como ele é muito ligado aos engravatados da indústria, não aos desenvolvedores, tirando Kojima, ele para poder fomentar o evento dele e ele ser hoje o maior, né, em questão de publicidade, questão de popularidade e tudo mais, ele precisa dar esse espaço para essas grandes empresas. E aí acaba se tornando o que é. Entendeu? Cada vez menos a gente tem premiação e cada vez mais a gente tem um evento de anúncios. Cara, eu acho que. Propaganda, pô, beleza, o evento tem que se pagar, óbvio, né? Ele tem que arrecadar jogo. Então, propaganda, cara, até final da Copa do Mundo tem pra caramba. Entendeu? Então. É isso, a gente vive nesse mundo, né? Não tem muito como fugir. Outra categoria que eu adicionaria seria, tipo, melhor música. Melhor música original. Tipo, uma música, sabe? Tipo, igual tem como no Oscar, tá. Música original. A música tal, não é tipo a trilha sonora inteira, é essa música aqui. Mas aí, aí depende muito mas eu acho que seria legal, porque, por exemplo, seriam músicas relacionadas a jogos, né? Por exemplo, League of Legends. Todo ano a gente tem o lançamento de pelo menos 2 músicas, que é a música da temporada e a música do Mundial. E são sempre músicas absurdas. Que nunca vão concorrer a porra nenhuma. Porque não encaixa nenhuma premiação em nenhum lugar. Mas aí que tá. Nem todo jogo tem uma música tema, por exemplo. Como, mas por exemplo, o Clair Obscure. Todo jogo é um jogo de narrativa, nem todo jogo é um jogo de terror. Clair Obscure tem uma trilha sonora inteira absurda. Sim. Você vai me dizer que não tem uma música ali que poderia concorrer à melhor música original? Tem. Mas aí é que tá, não é todo jogo que tem. Entendeu? Então, mas a gente tem várias categorias que não vai ser todos os jogos que vão se encaixar. Tipo, melhor narrativa. Não é todo jogo que se encaixa em melhor narrativa. Super Mario Wonder não é um jogo que vai ser indicado por melhor narrativa. Não, com certeza não. Sabe? Nem é a proposta. Porque não é a proposta. Às vezes, se a proposta do jogo não é ter uma trilha sonora original, tá tudo bem. Mas se a proposta do jogo, tipo, porque tem muitos jogos que trazem trilhas sonoras originais. Tipo, não é uma coisa que é 2 jogos no ano, assim. Tipo, se você parar pra procurar, tem muito jogo com trilha sonora original. É bem comum, na verdade. Ok, tá. Até em jogos indies. Eu fiz as contas aqui, eu fui procurar aqui quando a gente tava conversando. Ano passado foram anunciados durante o The Game Awards, assim, entre novos jogos ou alguma novidade de algum jogo. Sim. Nossa. Isso deve ser mais jogos do que receberam indicação. Não, 50 é um exagero, sabe? É um exagero. É um exagero. Muito. E digo mais, corrobora... a playlist da trilha original, da trilha sonora original do Clair Obscure, sabe quantas músicas tem? Tem mais de 60 músicas. Coisa assim. 154 músicas. 154. Cara, e eles vão tocar, né? O Lorient Trossard, que é o vão. jogo, ele sim. já, a Marie, né? O nome da música é Marie, se eu não me engano. Marie, sei lá, coisa assim. Essa eles vão tocar, com certeza vai tocar, claro. Clair Obscure não tem como não ganhar esse destaque em palco, né? Porque realmente é impressionante a trilha sonora. O jogo em si ele é muito impressionante em muitos pontos. Né? Ouçam o episódio que eu e o Lunin fizemos analisando esse jogo, que tem aí no feed. Né? É o, se eu não me engano, episódio 10? 4, eu acho. 4? Acho que é antes. Acho que é 4. 6. Enfim. Provavelmente vai colocar aqui na descrição do episódio que a gente, cara, analisou esse jogo maravilhoso aí, passamos umas horinhas falando. Mas agora falando um pouquinho um pouquinho mais de polêmicas, né? A gente teve um ano aí que teve uma invasão no palco que ninguém percebeu. Só depois de muito tempo que depois a galera ficou, peraí, o que tá acontecendo aí?
Cara, foi durante a premiação. Foi durante se eu não me engano, a premiação de 2022, se eu não me engano, né? Quando eu tinha acabado de voltar da pandemia, né? Que foi o primeiro evento pós-pandemia, né? Que era o Bill Clinton Kid, né? Ele invadiu lá o palco, né? E começou a falar no microfone. Depois o pessoal achando que ele era parte lá da galera de desenvolvimento. E teve esse caos aí, cara, que depois no ano seguinte Não, foi 2023, se eu não me engano, 2023. 2022 foi aquele ano que aquele ator do Kratos lá em inglês... O Christopher Judge, ele passou... 30 minutos falando. Exato. Galera quase querendo tirar de lá de força. Não, e a galera... Não, e a pessoal botando... Porque tem um teleprompter, né, pra galera pra poder apressar, né, com 1 minuto e tal. Jogando o teleprompter em letras garrafais. Stop now! Acaba agora, ó. Chega. Canceled. Pô, mas é que tem limite, né, velho? Não, tem limite. Eu imagino que, pô, pro Christopher Judge deve ter sido, assim, um momento muito emocionante e tal, e eu acho que ele tinha muita coisa pra botar pra fora mesmo. Mas, pô, ele ficou 30 minutos no palco, 20 minutos no palco, falando e dando lá, sabe? É muito tempo, cara, é muito tempo. E outras pessoas não têm a mesma oportunidade de falar tanto tempo, entendeu? É isso. Então, realmente, eu acho que ele exagerou um pouquinho nesse ponto aí também, né? Mas eu passo pano porque esse Christopher Judge, a versão dele do Kratos é maravilhoso, né? Foi muito engraçado, cara. Mas foi muito engraçado, né? E a gente tem essa questão do Death Stranding também, né? Que é uma certa polêmica que o pessoal tem por conta da amizade do Geoff Keighley com o Kojima e ele ter aparecido no jogo também, né? O Death Stranding acabou não ganhando o jogo do ano, mas ele ganhou, o Kojima ganhou como diretor por Death Stranding, né? E o pessoal ficou reclamando, porque, pô, como assim? E tal, porque ele ganhou só porque é amigo do Kojima e não sei o quê. Eu acho que, assim, acho que é besteira, tá? Acho que o Kojima ganhou por méritos próprios, por mais que ele não tenha ganho o jogo do ano, mas, pô, Death Stranding é um baita do jogo, sim, ele ganhou por méritos próprios. Mas por mais que em 2019 quem tenha ganho Quem foi que ganhou em 2019, se eu não me engano? Foi o Sekiro, né? Sekiro. Não, Sekiro é um baita do jogo. Mereceu, tá? Mereceu. É isso. Não tem como tirar. É muito doido essa parada de melhor diretor de jogos, / estúdio ali, e melhor o jogo do ano, né? Porque acaba que fica um bagulho igual o Oscar, assim, né? É muito difícil você dar o melhor filme pra um filme ali, e você não dá o melhor diretor pro diretor daquele filme, né? Sim. Tipo assim, Sim. Assim, pode acontecer? Claro que pode, mas, tipo assim, é muito complicado. Sim. Não acontecer. E eu Por acho isso que que aí acho que que entra a falta clareza. importância, aí que entra a importância de você colocar pessoas que trabalham na área pra falar sobre, sabe? Porque eu acho que, tipo, o jogo do ano é uma categoria que todo mundo pode votar, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, no Oscar, como que funciona, né? Você tem todos os críticos na academia, só que cada categoria tem tipo, X pessoas podem votar. Então, por exemplo, o Carlinhos Brown é uma pessoa que faz parte da academia. Não sei se você sabe, Carlinhos Brown tem direito a voto. Carlinhos Brown não vota na categoria de melhor ator, melhor atriz, melhor diretor. Ele vota nas categorias relacionadas à música. Sim. Porque a especialidade dele é música. Sim. Ele vai ter direito a voto em melhor filme, porque melhor filme é a categoria onde todo mundo vota. Sim. Mas ele vai votar no que ele sabe, na especialidade dele, e no melhor filme, no que ele acha que, no todo, na composição, fez sentido de melhor filme. Sendo que antigamente não tinha essa questão de você ter visto todos os filmes pra poder votar, né? Então hoje tem-se. Né? Finalmente. Porque daí entrava uma questão de marketing, mas isso é papo pra outro dia. Isso é papo pra outro. No overview falaremos disso, hein? Overview, isso é papo pra outro podcast. Então, assim, se você coloca diretores de jogos, pessoas que trabalham nessa área, que são especializadas, pra analisar qual jogo parece ter sido melhor dirigido, independentemente de qual é o melhor do ano, você pode ter essa possibilidade de o prêmio pra jogos diferentes. Porque você tá analisando coisas diferentes. Então começa a fazer mais sentido. Se são as mesmas pessoas votando nas duas categorias, dificilmente vai ir pra produtos diferentes. Porque a pessoa vai ter a mesma opinião. Tipo, pô, eu não sei muito bem o que um diretor faz. Tenho uma noção, mas meio por cima. O jogo que eu achei que é o melhor é esse aqui.
Então, se esse aqui é o melhor, esse aqui é o mais bem dirigido. Porque as outras categorias, elas são mais... Tipo, você analisar a narrativa é muito mais fácil do que você analisar o melhor diretor. Sim, porque com é uma certeza, coisa que você não sabe se o jogo ficou bom, porque a ideia era boa, porque a equipe era boa, porque o som é bom, porque a narrativa é bom, o roteirista, ou se é porque o diretor fez um bom trabalho. É difícil você analisar isso. Então é por isso que essa importância de ter um especialista votando. Categorias específicas realmente eles fazem sentido de... Eles são mais claros, né? Tipo, melhor roteiro. Pô, você vai analisar a questão técnica do roteiro, não Exato. E como ele é aplicado no filme, né? Aí, beleza. O melhor trilha sonora, você tá analisando a questão musical, como é que ela se encaixa, enfim. O que falta, eu acho que é muito bater nessa mesma tecla, o que falta é clareza nessas questões de análise técnica, né? E além de, claro, ter um corpo analisador, além de jornalistas, né? Porque no Oscar também tem jornalistas analisando, né? E a gente faz essa comparação porque, né? Eu acho que a gente tem que ter um ponto de comparação. É a maior premiação hoje. Exato. Tem, tipo, o Oscar é popular, ainda é popular, por mais que tenha perdido audiência nos últimos anos e tal, mas ainda é uma premiação super popular, né? Mas o que falta no TGA é exatamente isso, é um corpo técnico dentro do mercado, né? Os diretores, a parte de criação de música, a galera do voice acting, roteiristas, enfim, né? A parte técnica, a galera da técnica estar dentro desse corpo votante junto com os jornalistas e fazer essa divisão de pesos. Eu acho que a gente pode aqui falar 50 coisas que poderiam melhorar, mas o que de fato vai fazer diferença, um dia pode fazer diferença, é isso. Não, pelo menos a minha opinião. Será que custa muito pra eles, já que eles já escreveram todas as regras, já tiveram trabalho de transformar isso num PDF, mandar pra todos os jornalistas, o pai está merda no site deles pra gente poder ler e entender exatamente como que funciona? Quais são as regras, quais são os requisitos? Pois é. E eu acho que pra isso acontecer, como o Marcelo falou, tem uma parte muito importante de entender que jogo não é só entretenimento. Se ele continuar entendendo que é só um produto, que os caras são uma indústria de jogos, que tá fazendo... Pô, indústria faz produto um igual ao outro em fila, sabe? Modelo Fordista. Então, tipo assim, se a pessoa entender como produção de jogos é produção de arte, e aqui a gente tá tendo uma competição artística entre diferentes artistas, e aí sim a gente tem que chamar especialista nisso, inclusive tanto pessoas que fazem a arte, quanto pessoas que formam esses artistas, né? Sim. A parte educacional, como você falou também, né? Porque, tipo assim, a gente vê tanto que eles enxergam isso só como produto, que a premiação tem 59 anúncios, né? Então, tipo assim... Exato. Então, um evento de anúncios com uma premiação no meio, praticamente é isso. Não, e vocês lembram, aqueles anúncios que passam no intervalo, que passam, tipo assim, rapidinho ali, o trailerzinho, aqueles que não são durante o evento, que é no pré-show. São trailers de, sei lá, 10 segundos, 20 segundos. Né? O pré-show, o do pré-show são $150 mil, gente. Pra você passar o seu trailerzinho de 2 minutos. Véio. Sim. E, tipo assim, durante o show é 300, 400, $500 mil. Sim. Então, tipo assim, é uma loucura o que o TGA faz de marketing, assim. E no meio faz uma premiação, né? E no meio daquilo entrega um prêmio pra galera. Dito isso, vamos fazer um bolão de quantos anúncios vai ter no TGA? Sendo que a gente vai já, né, acompanhar ao vivo, então... É verdade, ó. Lembrando que vocês acham fazer um bolão? Olha, caralho, muito bom. É um bolão de quem vai ganhar, um bolão de quantos anúncios, né? De quantos anúncios. No ano passado teve quantos? 59. Eu acho que esse ano vai dobrar. Eu vou... Não, pô, não. Não ia dar tempo de transmitir. Eu apostei em 63. A minha aposta é 63. Eu vou no 62. Tá bom, sem exageros. Eu acho que vai por volta de 70 anúncios, vai. 70 anúncios. Eu vou jogar pra cima. Pode ser também. Eu não acho que seja um número impossível, não, tá? Porque, cara, se você olhar o que foi também o que vem sendo o Summer Game Fest nos últimos anos também, eu já decidi que no ano que vem eu não vou cobrir Summer Game Fest mais, cara. Porque não tem nada de interessante que seja anunciado no Summer Game Fest. Cara, os anúncios do TGA estão melhores que os do Summer Game Fest. É mais interessante se tiver premiação com os anúncios, pronto, resolver. Não tem nada que faça a gente ficar aqui 3 horas sentado. Não, 3 horas não. 3 horas é só a premiação, porque a gente tem o pré, que a gente se reúne pra poder e tal, não sei o quê. O pós, pra poder comentar o pós. Então vai lá 5 horas de transmissão.
a gente ficar aqui sentado analisando o Summer Game Fest, que não vale a pena. O TGA eu acho que vale. TGA porque tem bastante anúncio bacana, sim. Mas Um pouco. eu acho que acaba sendo engolido, a premiação em si acaba sendo engolido, né? Porque precisa vender espaço publicitário para poder se pagar, né? Pagar a estrutura que é hoje o TGA, cara. Então, infelizmente, é isso, né? Quero chegar aqui no final do programa, né? A gente está quase já encerrando aqui o nosso programa hoje. Eu quero perguntar duas coisas para vocês, né? Pra gente poder encerrar aqui a nossa discussão. O TGA, vocês acham que ele ainda é relevante em forma de chancela, né, daquele jogo? Por exemplo, o melhor indie... nossa, tem essa questão do indie também às vezes me irrita, né? Porque foi no ano passado que o David the Diver foi indicado? Cara, Não, foi ano 2023. Foi retrasado. Puta jogo maneiro, mas não é indie. Não é indie, né? Então falta clareza nisso também. Essas coisas do que eu falo. Falta clareza na questão de o que é indie e o que não é. É porque eu acho que indie hoje, ele pra você chamar um jogo como indie, ele não é só um jogo... precisa ser um jogo pixelado, né? Tem muito jogo indie que não é pixelado, bom pra caramba, tá? E tem um bom valor de produto. Mas eu acho que o indie ele é muito mais do que isso, né? Então eu acho que falta clareza nisso na questão do o que é indie ou não, o que pode concorrer na categoria de indie ou não. Então, pra vocês... não, fala aí, Luninho, fala aí, desculpa. Não, pode falar. Não, então, é isso que eu ia perguntar pra vocês, pra gente poder encerrar. Pra vocês, o TGA ainda é alguma chancela? Você acha que eles... não só na nossa visão, mas vocês acham que na nossa bolha, assim, as pessoas ainda acham que o TGA ainda tem uma chancela de, não, beleza, esse jogo ele tem um valor porque ele ganhou ali uma categoria de melhor RPG, de melhor jogo de ação, ou melhor jogo do ano, enfim. E a segunda perguntinha, que vocês podem emendar aí, qual foi a maior injustiça do TGA, na opinião de vocês, né? Quero começar com o nosso amigo Luninho. Cara, então, como é que eu... Tá, vamos lá. É difícil, né? Difícil, Não, né? é porque assim, né? Eu enquanto amante de jogos, eu não gosto, por exemplo, de nota de jogo. Eu acho que ela é importante pra marketing e tal, mas eu acho que ela revela muito pouco sobre o jogo, porque cada experiência é individual. Tem muito jogo que é uma merda que a gente gosta, e tem muito jogo que é bom que a gente não gosta. Então, eu acho que isso é o ponto mais importante. No começo do vídeo, na nossa gravação, eu até falei do episódio, né? Eu comecei falando sobre que eu acho que a premiação é feita pra colocar no começo do vídeo do trailer dele, sabe? Eu acho que tem muito disso, sim, porque acaba, cara, que a premiação ela é importante, mas ela é importante pro estúdio ganhar visibilidade, ter marketing e tal, mas eu acho que pro efeito final de o jogador se emocionar com o jogo, gostar do jogo, consumir o jogo, a premiação ela não tem esse efeito que eu acho que ela deveria ter. E a premiação, ela tá ali pra causar discussão, né? Por isso que ela dá relevância pro jogo, né? No final, eu acho que muita premiação, em vez de premiar o melhor, ou o mais adequado àquela categoria, ela acaba causando discussão e, entre aspas, manchando os outros, sabe? Não ela em si, mas o público, sabe? O público vê que os outros perderam e fica, então esse jogo não é isso tudo mesmo. Enfim, eu acho que a forma como ele é feito tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito bem colocada. E eu acho que só piora a premiação, igual a gente discutiu várias vezes durante o episódio, que foi a gente não saber o que eles consideram para as categorias, né? Tipo assim, se a gente não souber o que eles consideram, a gente não tem como saber se determinada premiação foi justa ou não. Em relação ao jogo indie, eu acho que já passou um tempo da indústria conversar entre si para definir isso, né? A gente tem várias definições meia boca aqui e ali, mas nunca a gente bate o martelo, né? O indie, geralmente, a gente fala, tem menos de 30 trabalhadores naquela empresa, o orçamento não pode chegar a tantos milhões de dólares, tem que ser menor que milhão, tem que ser abaixo de milhão, né? Se começou alguns milhões, mais de 30 pessoas, até umas 100 e poucas ali, é AA, acima disso AAA. Enfim,
mas é tudo muito solto, assim, né? Tipo assim, é igual o Expedition 33, né? Aí os caras falam, a nossa empresa tinha 33 pessoas trabalhando. Mas eles terceirizaram várias coisas do jogo para outras empresas. Então eles contrataram empresas para fazer a modelagem de algumas paradas, outros para fazer outro negócio, enfim. Então é muito difícil, cara. Eu acho que acaba que tá muito sem delimitação no mercado, sabe? E é eu muito acho que complicado, porque às vezes você vai, tipo, o jogo tem um orçamento um pouco maior, mas foi porque pegou uma publisher, mas ainda uma equipe pequena que ainda tá se lascando, tá, com o orçamento apertadinho, conseguiu um pouquinho mais do que o valor que a galera fala que é o certo, mas depois de se lascar muito, de se ferrar muito, de o jogo já tá quase lançado, aí conseguiu uma publisher, tá tudo resolvido, não é mais indie. É foda. A categoria indie eu acho mais complicada ainda, né, cara? Porque ela é uma categoria, cara, pô, na Steam ano passado lançou 19 mil jogos. Então, assim, a gente definir que aquele é o melhor indie do ano é muito complicado, muito complicado. A gente depende muito daquele jogo, por exemplo, ter saído bem na Steam. E pra galera que trabalha com jogos, sabe que a Steam no final é uma plataforma de rede social igual Facebook, igual Instagram, igual Twitter. E ela tem todo um algoritmo pra funcionar, pra você ter visibilidade no seu jogo. E se você não entender o algoritmo, tu não é impulsionado. Então, assim, igual a gente fala, né? A galera acha que não, uma das equipes mais importantes de um jogo é marketing. Se o marketing não saber trabalhar bem, um jogo ele não sai. Então acho muito complicado as categorias, mas um ponto interessante do The Game Awards que eu gosto, né? Que eu gostei, que foi uma mudança nos últimos anos, foi adicionar a categoria Debut Indie, né? Que é o indie debutante, que é o primeiro jogo indie de um estúdio, né? Eu acho isso muito relevante, porque, pô, um estúdio que tá lançando o primeiro jogo indie dele competir com, por exemplo, esse ano, competir com a Super Giant, né? Que fez o Hades 2, que é o quinto jogo do estúdio, é muito desigual, assim, a competição. Então acho que são prêmios importantes. Eu gosto dos prêmios e tal, mas pra mim, pessoalmente, assim, não vale muito não. Eu acho, tipo assim, eu acho legal, mas, tipo assim, eu não falo assim, nossa, eu vou jogar esse jogo pra ele ganhar uma premiação, sabe? Isso não me levaria a jogar um jogo. Talvez me levaria a experimentar um jogo se eu ver, por exemplo, que ele foi nomeado. Eu gosto muito de jogar todos nomeados em vez de jogar o que ganhou, sabe? Acho que é mais ou menos isso. E pra você, Jeb? Você Assim, falou da sua injustiça, o que eu sou mais injustiçado? Ah, minha injustiça é verdade. A maior injustiça que aconteceu pra você aí na. Cara, são 10 anos, né? São 10 anos. Cara, eu acho que eu vou ficar com Red Dead Redemption. Mas não que eu acho uma injustiça absurda, é só que o Red Dead ele marcou mais que o God of War. Sim, eu joguei os dois assim, Red Dead marcou mais. Não, faz sentido, total. Nem discordo de você. Apesar de eu ter ficado feliz com God of War, né? Pra mim, mereci. Mas eu não discordo de você, não, porque, pô, Red Dead 2 é realmente baita de um jogo. E pra você, Jeb? Cara, eu não vou dizer que eu acho que não vale de nada. Pra mim, ele não vale como termômetro. É bem o que o Lunin disse. Tipo, pra mim, eu não vou escolher jogar ou não o jogo por causa da premiação. Eu acho que se eu já estou interessada num jogo e eu vejo que ele ganhou um prêmio, eu fico, então, tipo assim, o meu interesse, sabe? Tipo, pra mim, ele no máximo é confirmar uma coisa que eu já esperava. Tá, meu interesse estava numa boa linha, porque, pô, o jogo não foi premiado de graça também. Pode, às vezes, não ser realmente o melhor jogo naquele aspecto que é premiado, pode ter discordância, mas nenhum jogo ali é premiado por nada, assim. Tipo, esse jogo é péssimo, horroroso, lixo e ganhou um prêmio. Não, com certeza. Nunca. Então, assim... Por mais desses problemas que a gente falou, realmente acho que ali nenhum não é premiado de forma super justa, de fato. Exato. Pra mim, vale muito mais a etapa de jogos indicados do que a de premiados. Eu acho que ver os jogos indicados, pra mim, é muito mais interessante porque a gente não consegue acompanhar realmente todas as categorias, sabe? Tipo, pô, eu sei que eu acompanho normalmente a categoria dos indies, então eu tenho uma boa noção do que provavelmente vai estar indicado dentro das categorias de indies, e eu tenho uma boa noção de quais jogos mereceriam ganhar a categoria de indie. Agora, por exemplo, sei lá, vai puxar a categoria, talvez, de melhor jogo de luta. Eu não tenho muita noção, sabe? Então eu ver os jogos que foram indicados me dá um termômetro de, pô, quais foram os que mais se destacaram naquele ano. Eu acho que pra mim os indicados é bem mais relevante que os ganhadores do prêmio. Mas não acho que seja, tipo, é um negócio que não vale de nada. Mas pra mim o TGA realmente, assim, ele é muito mais ver os jogos que foram indicados e assistir pra saber quais vão ser os próximos lançamentos. Porque pra mim virou
quase uma nova E3, assim. Eu vou lá pra assistir, pra saber o que vai lançar, porque é o que tem pra hoje. Você acha que vale a pena já entregar o troféu do ano que vem pra GTA 6? Assim... Cara, por exemplo, primeira coisa que a gente ganhou o prêmio no ano passado, a gente já sabe que esse ano vai ganhar o prêmio de novo, porque adiou, que é o prêmio de jogo mais aguardado do ano. Também é uma já acho um troféu uma patifaria. Eu acho que não deveria poder ser indicado esse ano de novo. Não, com certeza não. Não, Porque, mas eu tô falando do troféu do ano que vem. Mas já ganhou o prêmio. Agora o troféu do ano que vem, jogo do ano. Cara, eu não daria nesse momento por 2 motivos. Primeiro, sempre pode surgir. Eu acho muito sempre difícil. Sempre pode dar merda, né? Que a gente tá... Não, primeiro, tipo assim, a gente tá falando de GTA, que é um jogo que é muito difícil de dar uma merda. Ele é um jogo que, tipo assim, tá sendo feito há muito tempo. Que com certeza ele é um jogo que não tá sendo feito assim, de qualquer jeito. Mas, porém, entretanto, assim como de certa forma surgiu do nada esse ano o Expedition 33, não era um jogo que a gente tava aguardando há anos, e foi um jogo que, tipo assim, impactou muito a indústria, que muito provavelmente será o jogo do ano, não tô dizendo, vai ser ponto final, mas muito provavelmente a gente sabe que vai ganhar. Não tem como a gente garantir que o GTA, com toda a certeza do mundo, tipo, não vai ter daqui a pouco um adversário à altura. Assim como não tem como garantir com 100% de certeza que o GTA 6 vai conseguir trazer o nível de inovação e qualidade que a gente viu quando lançou o GTA 5. Talvez não seja, tipo... Pode ser que vai chegar o GTA 6 seja até superior, vai ser... pode ser que não seja também, né? Nunca se sabe, realmente. Pode ser que seja melhor e pode ser que a gente vai ter um GTA 5 com melhores gráficos. E aí você vai me dizer que isso é uma grande inovação? Não é, mas eu também não reclamaria. Não tô reclamando, não tô dizendo que seria um jogo ruim, sabe? Mas aí, daqui a pouco, se tiver um baita jogo concorrendo e o GTA 6 vir a ser um GTA 5 com melhores gráficos, fica difícil você me dizer que ele é o jogo do ano, sabe? Com certeza. Mas aí entra de novo aquela coisa também do qual o jogo que mais marcou o ano? Será que é o melhor jogo mesmo? Então é complicado. E ainda existe a última possibilidade, que é: e se esses malucos atrasam o jogo pra 2027? Não vai ganhar 2026 o prêmio. Aí a galera vai pra porta da Rockstar derrubar a Rockstar. Já com certeza. Mas são muitas possibilidades. É muito difícil a gente falar qual vai ser o jogo mais impactante de 2026. Nem tendo entrado no ano ainda, sabe? É difícil. Tudo pode acontecer. Óbvio que eu falei como forma de piada, né? Porque realmente eu concordo com isso, né? A gente não tem como já... Esse prêmio do tipo jogo mais aguardado, pra mim, é só do tipo... fica atento, aí pode ser que no ano que vem isso aqui vai ganhar, hein? Olha aí, não sei o quê. Então acho que é meio nesse sentido, né? É o prêmio Dito do tudo hype, isso, né? Muito provavelmente o ganhador do jogo do ano 2026 vai ser GTA 6. Prêmio do hype, né? Prêmio do hype, exato. Prêmio do hype. Né? E eu já fiz um trabalho interno aqui em casa com a minha esposa. Primeiro, de separar o budget pra poder comprar o GTA 6, porque vai vir caro. Eu acho que vai ser o primeiro jogo da história a vir $100 o jogo. Eu acho. Não tenho certeza. Não tem nada confirmando isso, mas eu também não boto... A Nintendo ia ficar tão triste, a Nintendo ia ficar chateadíssima. Pois é. Mas enfim... Mas eu já fiz esse trabalho com a minha esposa, de separar o budget pra GTA 6 e com o meu PS5 também pra ter espaço, né? Eu vou ter que trocar o SSD dele. E ainda mais com a minha esposa pra me despedir dela, porque eu ficarei ausente do nosso casamento durante uns meses aí, por conta de GTA 6, né? Então... Cara, e eu tava pensando... Você falando em jogo indie, eu tava pensando sobre isso. Cara, esse ano eu não sei quem ganha. Tá difícil, né? Tá difícil. É muito jogo. Pô, assim, eu espero que o Expedition 33 não seja indicado na categoria de indie. Porque não, ele é um double A. Ele é um double A pra mim. De indie, o Expedition 33 não tem nada, sinceramente. Mas é muito possível que seja indicado, tá? Então já fica aqui o spoiler, provavelmente vai ser indicado, provavelmente vai ganhar a categoria de melhor indie e melhor indie de estreia. Inclusive, eu acho que deveria ter a categoria double A. Eu concordo. Eu acho que seria uma boa solução, inclusive, pra aquele impasse de tipo, mas esse jogo não é um... Porque o Expedition 33 não é um AAA. Mas é difícil você encaixar ele no indie, então ele fica naquele meio termo esquisito, assim. Outro, por exemplo, que tá nesse meio termo é o Silk Song. Porque o primeiro era o indie, o primeiro Hollow Knight era. O segundo tá mais ou menos assim. O segundo, ele já foi bancadíssimo pelo primeiro, tipo. Exatamente. Tipo assim, tanto que os caras não tiveram a menor pressa em concluir o jogo, porque eles... Exatamente. O dinheiro não era o problema.
eu acho que esse vai. Eu acho que o Silksong vai competir no Indie nesse ano. Vai, com certeza. Tanto o Hades 2 quanto o Six Song. Então, eu acho. Cara, é muito. Eu tô entre 3, assim. Hades 2, o Blue Prince e o Silksong. Sim. Os 3 estão muito. Tão E até pro jogo do lançando ano, né, sempre. cara? Jogo do ano, assim, tem Expedition Day 3. Pô, mas a gente teve Kingdom Come Deliverance 2. Sim. A gente teve Split Cara, Fiction. teve A gente teve muita Death coisa, Stranding. Death Stranding 2. Cara, O próprio Donkey Kong Bonanza, que eu acho que ele vai ser indicado, pois acho que ele não vai Pô, ganhar. Que Tem ano muito pra jogo, gostar cara. de videogames. Pô, E muito digo jogo, mais, muito esse ano a jogo, cara. gente não sabe qual é o ganhador do jogo indie do ano, mas ano que vem não existe discussão, né? Liara, pô. Liara, exatamente. E veremos Dieb Brincadeira e à equipe parte, né? do e equipe do Bolha Games Já lá pensou? no TGA no ano Eu que vem. indicada a melhor performance. Cara, na moral. Não vai acontecer, mas seria muito engraçado e muito Não- divertido, muito não feliz, né? bote pedras no seu sonho. Não bote Ah, pedras vai no seu saber, né? sonho. Para com isso. Não faça isso. Mas E a minha maior injustiça do era TGA, justiça. pra mim não é uma injustiça que o TGA cometeu. Pra mim a maior injustiça da história do TGA é o que a Konami fez com o Kojima, de não deixar o cara ir lá receber o prêmio. Nossa, sim. Pô, não interessa pra mim o quanto que vocês estão obrigados. O cara fez o jogo. Ele fez, Deixa né? ele ganhar o prêmio dele, velho. Não, e não foi nenhum prêmio para o jogo. Foi um prêmio para ele como Pra melhor ele. diretor. Ah, Exato. vão se lascar, velho. Pois Pô, é. ameaçar de processar o cara porque ele foi receber um prêmio. E é uma Mano, ameaça que na não faz, moral. na minha opinião, não faz nem sentido. Se eles metessem esse processo, pra mim era causa ganha pro Kojima, velho. Porque Mano, ele fez tá nada de errado, ele só foi lá e recebeu o prêmio na que foi capa- indicado no nome dele. tá na capa de todo jogo do Kojima. Hideo Kojima Game. Sim. Enfim, né? Mas. Cara, Konami... Cara, é isso. Ah, é. Pra não ter que falar um palavrão aqui, é Ó, isso. e- No bubute da Konami. caraca. Mas pra gente finalizar, eu vou falar a minha aqui. A minha opinião sobre a chancela, né? A gente tá quase estourando o tempo aí. Calma, boa Silvia, eu sei que, né? Eu concordo, acho que eu não tenho muito a acrescentar, porque tanto o Lunin quanto a Jeb, eles deram pontos muito, muito claros nesse sentido da chancela TGA pra um jogo. Eu acho que dessa visão eu concordo com a Jeb de a gente, nos indicados, a gente já tem uma chancela muito maior do que simplesmente na premiação, né? Obviamente não dá pra indicar todo mundo, eu sei que tem muito jogo bom por aí também, que não vai ser indicado, não vai ser nem lembrado e tudo mais, tem muito jogo bacana e tal, mas... Liara. Tipo Liara, tipo Primal... Tem um jogo indie, cara, tá até em promoção agora na Steam, que é chamado Primal Planet, cara, é um joguinho de plataforma inacreditável, é muito bom esse jogo. Cara, tem muito É jogo. muito indie jogo, incrível esse muito, ano. muito. Então, É esse ano triste. tá abarrotado de jogo bacana. Ó, né? Por exemplo, o Hell is Us é um jogo jogaço. Porque eu acho que Jogaço. gostei demais. Mano, não vai ser nem indicado em Nada, nada. não vai ser Nada. lembrado, Dito não vai ser isso, lembrado. quem sabe na premiação da Black, né? Porque o TGA pode ser clubista, mas a gente não é. Exatamente. A gente não é. E eu quero uma categoria de melhor jogo brasileiro pra gente poder botar jogos tipo Ayla, que tá pra... Talvez quando esse episódio lançar, acho que já vai ter Já lançado. deve ter Ayla. lançado, sim. Master Lemon, que acho Sim. que... Cara, se bobear no dia do lançamento desse episódio... Inclusive, Cara, tem muito jogo bom esse ano. teremos um programa que vai ser em formato de live, né? Se eu não me engano, no nosso planejamento tá em formato de live, que a gente vai falar os melhores do ano aqui da Black. Então, aguarde que a gente vai fazer nosso próprio prêmio, né? É o The Black Awards. Seria muito bom se a gente desse um prêmio pro melhor jogo japonês. Melhor jogo japonês, olha aí. Pra tretar Sony, Nintendo, todo mundo junto. Cara, que ia ser muito bom. Ia ser mais... Melhor jogo AAA. Eu gosto de criar categorias vale estranhas, AAA. assim. Eu gosto... Eu também gosto. Categorias estranhas, do tipo... categoria English Dicks, né? Que é o melhor tradução, né? Então... Perfeito. Então tem... A gente vai ter que sentar um dia e só decidir as fazer categorias. essas Calma. categorias, Inclusive, se você ouvinte quiser sugerir alguma categoria, fica à vontade. Exatamente. Estamos aceitando sugestões. Pô, a gente podia fazer um tipo melhor jogo que não joguei. Caraca. Melhor isso é jogo bom. que eu não Nossa, joguei, por exato. favor. É muito Exato, bom essa categoria. Exato. Melhor jogo com casaco mais Melhor estiloso. jogo que eu não só. joguei, GTA V. É isso. Perfeito. Melhor jogo que eu não joguei. Pô, maravilhoso. Então, é isso. Sobre essa chancela, é isso. E a maior injustiça...
eu sinceramente acho que, por mais que eu tenha gostado, ainda seja o Overwatch ter ganho o jogo do ano, né? Por mais que eu tenha torcido, eu fiquei feliz pra caramba, Ele não tava vou negar. competindo com quem? Foi em eu ver. 2016. 16. Deixa eu ver aqui. 2016. Deixa Pegar eu ver. aqui. Não, mas tava competindo com uma galera bacana aí, tá? Não era, Deixa eu não ver era aqui. pouca coisa, não, ó. TGA 2016, ó. Fazendo aqui. Vamos lá, pra A jogo do ano, ó. Doom, Doom. Inside, Titanfall 2 e Uncharted 4, A Thief's End. Aí, ó. Ah. Não, desses, pô, Esse Doom, Doom era cara. bom. Doom, pelo Doom era menos, muito pô, bom. Doom é bom. O Doom, esse remake do O Doom, Uncharted 4 também era muito forte. muito forte, muito forte. Titanfall 2 é um baita Não, jogo também, Tudo tá? bem, mas assim, ó, pensando. Tipo assim, é porque hoje é muito fácil falar mal de Overwatch. Mas Sim. pensa em 2016. Não, Overwatch era a parada. Eu acho que ele mereceu. Era a parada, Não mas aí achei que nada tá. injusto, não. Eu, sinceramente, eu acho que Doom, como jogo, ele é muito, muito mais completo do que o Overwatch. Apesar de que o Overwatch, na época, realmente era Mas impactante. qual pra jogo caramba. você acha que impactou mais o ano de 2016? Overwatch, com certeza. Então pronto. Overwatch. Porque essa ideia de Hero Shooter, né, já tinha com o Team Fortress 2, mas não era lá conhecido. Assim. Sim, exato. A galera jogava, mas não era, nossa, sou apaixonado por Team Fortress 2. É. Tipo, Dito Não, tudo isso, outra categoria que poderia ser incluída é melhor jogo. Ponto. Melhor jogo. Porque jogo do ano não é a categoria de melhor jogo. Melhor jogo tecnicamente falando, né? Exatamente. Sim. Mas, acho que é isso, galera. Conseguimos, então, concatenar muito bem aí. Ainda acho que tenha sido, por mais que eu tenha gostado de Overwatch. E pra mim, eu joguei muito Overwatch. Eu acho que eu tenho, sei lá, quase 1000 horas aí de Overwatch. Eu sei que é pouco em relação a muitas pessoas. Eu sei que é. Mas não é pouco, não é pouco. Mas, pô, eu gosto muito de Overwatch. E hoje, eu concordo, hoje é muito fácil você falar mal de Overwatch e não ter a visão do jogo como foi em 2016, né? Como ele era. Um jogo extremamente simpático com todo mundo, com personagens carismáticos e tal. Então, realmente, foi bem interessante, apesar de que eu acho que Doom merecia ganhar. Ou o Uncharted 4, né? Que também foi bem emocionante. Mas, enfim, é isso. Vamos encerrar então o programa aqui hoje. Primeiramente, quero agradecer a você, querido telespectador, que está vendo a gente aqui diretamente no YouTube, ou ouvindo a gente e vendo no Spotify também. Muito obrigado por mais uma semana da sua audiência aqui conosco, né? Muito obrigado mesmo. Estamos quase encerrando 2025 aqui no Missão Secundária. E, pô, esse projeto que começou com o Lunin, né, e com a Jeb, depois eu tive o prazer de assumir junto com a Jeb aqui esse projeto, e, pô, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, e, pô, consumir videogame pra caramba, né? Então, pô, muito bacana. Muito obrigado, né? E pedir pra vocês, mais uma vez, queridos telespectadores, acessarem a nossa rede social principal, que é o Instagram, @BlackCompanyBR_. Se você está vendo a gente aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e nos outros vídeos também da casa, e principalmente ative as notificações para ficar sabendo sempre quando um conteúdo novo, seja um conteúdo gravado ou um conteúdo ao vivo, entra no ar. Então é muito importante para você, para você ficar por dentro de tudo que a Black posta aqui, né? Se você estiver ouvindo a gente por um agregador de podcast, seja ele Spotify, Deezer, enfim, Apple Podcasts, siga o feed da Black nesses agregadores de podcast, deixe sua avaliação, se assim o agregador permitir, né? E deixe também um comentário, porque isso ajuda a gente demais no engajamento, beleza? E, ademais, acesse nosso site, blackcompany.com.br, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo no TGA de vocês. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá.